Uma das coisas que me ajudou demais quando eu estava aprendendo a tratar a imagem é que eu tentava replicar o pós-processamento de outros fotógrafos nas minhas fotos. E nesse vídeo aqui eu quero te mostrar um dos pós-processamentos mais complicados e complexos que eu já tentei replicar. Oi, eu sou o Renato e seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Nesse vídeo aqui de hoje eu quero te mostrar as minhas tentativas de replicar o pós-processamento de um fotógrafo de natureza e vida selvagem que eu acho muito legal, e eu vou deixar o Instagram do Magnus Berggren aqui na descrição para tu ir lá e seguir ele, porque as fotos dele são muito legais e o pós-processamento dele é bem peculiar. Mas só um disclaimer rapidinho aqui, a ideia desse vídeo não é fazer uma cópia pura e simples do pós-processamento dele. A ideia aqui é aprender novas técnicas e novas possibilidades de tratar a imagem dentro do Lightroom. Então já deixa o like aí para dar aquela moral aqui para esse vídeo, porque dá bastante trabalho fazer esse tipo de conteúdo, e confere a tua inscrição aqui no canal caso tu ainda não seja inscrito. Vamos dar uma olhada aqui no perfil do Magnus para tu entender mais ou menos aonde que eu quero chegar com esse pós-processamento aqui de hoje. Se tu reparar aqui, o assunto principal dele, ele é bem iluminado, porém ele meio que se mistura aqui com o fundo de uma forma que eu acho bem legal. E também sempre tem um ponto de luz mais forte aqui na parte superior da imagem, ó. Então se tu reparar, basicamente todas as fotos aqui elas seguem esse mesmo padrão, o que eu acho muito interessante e é o que a gente vai tentar replicar aqui nesse vídeo de hoje. E para isso, eu separei essa foto aqui e a gente vai tentar fazer esse padrão nessa foto aqui. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou começar reduzindo aqui a exposição mais ou menos em 0,70, 0,80, depende de foto para foto. Vou botar aqui menos 0,80 e vou vir agora aqui na curva de tons e vou criar aqui os 3 pontos clássicos, né, para a gente conseguir mexer nessa curva de tons. E vou subir os pretos mais ou menos aqui assim, para deixar essa foto um pouco mais opaca. As sombras também. Outra coisa que a gente pode reparar aqui nas fotos dele é que tem um tom bem azulado essas fotos. E para isso, o que a gente vai fazer? Vou reduzir aqui um pouco a temperatura de cor mais ou menos aqui. É no olho, tá? Então tem que ir de foto para foto. Vou reduzir mais ou menos aqui e vou baixar um pouco aqui a temperatura de cor mais ou menos aqui. Acho que tá legal, ó. Antes e depois, antes e depois. Agora a gente vai para a parte complexa e complicada desse tratamento, que são as máscaras localizadas, porque é bem forte as máscaras localizadas nesse tratamento. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou pegar um gradiente radial, vou criar ele mais ou menos aqui. Tem que ser fora da foto, por quê? Porque quando a gente inverter esse gradiente radial, a máscara ela vai ser aplicada em toda a minha foto. E eu preciso fazer isso através de uma máscara, por quê? Porque eu tenho que conseguir controlar o que eu quero dentro dessa máscara ou não. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou reduzir a exposição aqui mais ou menos quase 2 pontos, depende de foto para foto, né? Eu vou reduzir aqui, vamos ver mais ou menos menos 1,50. Vou aumentar aqui a quantidade para 200 para eu ter mais intensidade ainda aqui. Vou reduzir os highlights aqui em menos 100. Vou reduzir os brancos em menos 100. E aqui tu vê, ó, que eu quase tenho distinção nenhuma entre o assunto principal e o fundo. Então eu tenho que escurecer um pouquinho mais para que eu perca essa distinção, ó. Mais ou menos aqui tá legal. Posso pegar os pretos agora aqui, ó, e aumentar eles um pouco, mais ou menos em 15, 20 por aí. Por quê? Porque eu aumentando esse preto aqui, eu vou conseguir fazer um color grade nele que fique mais intenso. Se eu deixar o preto muito preto, o color grade não vai aparecer e não vai ficar tão legal. Porém, o nosso assunto principal ele não está aparecendo. E o que a gente vai ter que fazer agora? A gente vai pegar aqui, vai subtrair o assunto principal. E dessa forma o nosso assunto principal volta para nossa foto. Só que tem um problema aqui. Tu repara aqui, ó, que a gente não tá com aquela mistura do assunto principal com o fundo. E a gente precisa atingir esse resultado. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai adicionar aqui um gradiente linear para conseguir fazer com que a gente suma ou com que a gente misture o assunto principal com o fundo. E dessa forma, a gente consegue fazer essa mistura muito mais efetivamente, digamos assim. Então eu vou pegar esse gradiente linear aqui, vou colocar ele aqui e tu vê que ele misturou aqui com o fundo, ó. Porém, essa parte aqui ainda não está misturada, então vamos adicionar outro, ó, gradiente linear. Vou adicionar ele mais ou menos aqui, puxar ele um pouquinho para cima, meio que para se misturar com o fundo, ó. Não precisa ser todo o peito do passarinho, pode ser
Só essa parte mais de baixo aqui é como se fosse uma vinheta em volta do passarinho, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Então, vou pegar e vou subir mais ou menos aqui, tá legal. Outra coisa que a gente vai fazer agora, que a gente precisa, é aquela bola de luz que tem atrás desses assuntos principais, né? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai criar aqui, deixa eu renomear essa máscara aqui, já que ela parece uma vinheta, vamos renomear ela aqui para vinheta, para não se perder, porque é bem fácil de se perder aqui nesse tratamento. Vamos criar agora aqui um gradiente radial, mais ou menos aqui, ó, se tu for ver, vamos pegar ele aqui, e vamos aumentar um pouco aqui a exposição dele, vamos aumentar aqui os highlights, e vamos aumentar aqui os brancos. Isso aqui vai ficar bem estranho, tá? E vamos aumentar aqui a intensidade também para a gente deixar bem forte, porque tem que ser bem forte. Só que tá meio estranho aqui, né? O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar esse cara aqui e vai subtrair o assunto principal. E dessa forma aqui, a gente vai ter a nossa bola de luz só aqui atrás. Só que ela ainda não está muito forte, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou aumentar aqui um pouco os pretos, vou aumentar mais os brancos e vou aumentar um pouco mais a exposição aqui ainda. Só que ainda não está do jeito que eu quero. Eu vou pegar aqui, ó, eu vou diminuir um pouco só para eu conseguir controlar um pouco melhor. Eu vou colocar esse cara mais ou menos aqui, aumentar um pouco o tamanho dele assim, mais ou menos assim, ó. Para ficar bem forte ali em cima mesmo, ó. Vamos voltar para o tamanho máximo aqui, né? Para a gente conseguir ver o que a gente está fazendo. Vamos ver, ó. Antes e depois, antes e depois. Só que quando eu adicionei essa bola de luz aqui, ele meio que revelou aqui embaixo de novo. Então o que a gente vai fazer? A gente tem que pegar esse cara aqui, essa bola de luz que a gente criou. Vamos até renomear ele aqui para luz. E a gente vai ter que subtrair com gradiente linear aqui de baixo de novo, ó, porque a gente não quer que misture essa parte ali de cima. Então a gente vai ter que fazer com que isso aqui fique bem apagado. Então mais ou menos aqui tá legal, ó. Que assim tá legal. Vamos ver um antes e um depois, ó. Antes e depois, antes e depois. Porém, ainda falta o nosso assunto principal. Então o que a gente vai fazer agora? Vai criar aqui um gradiente, né? Vai selecionar o assunto principal e vai aumentar um pouco a exposição dele aqui, vai aumentar um pouco a claridade e a textura. Mais ou menos aqui tá legal, com bastante textura e bastante claridade. Dá para aumentar um pouco aqui os brancos ainda para dar uma realçada nas partes brancas aqui do pássaro e diminuir um pouco as partes pretas aqui para ficar um pouco mais interessante, ó. Só que, novamente, não perdeu a mistura aqui com o fundo. O que a gente vai fazer? Subtrair isso aqui de baixo, ó. Porque eu quero que essa parte aqui fique bem misturada, não pode ficar aparecendo. Então aqui tá legal, ó. Antes e depois, antes e depois. Agora vem a parte da tonalidade ou a parte da colorização dessa foto. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso basicamente aqui com o Color Grade. Então eu vou pegar aqui na parte das sombras e tu pode ver que a parte da sombra dele aqui é mais azulada, mais pro verde, aqui ó, um azul ciano mais pro verde. Então aqui a gente pode pegar e colocar isso aqui um azul ciano mais pro verde aqui, ó. Porém, a gente nota que é bem escuro, ó. Então vamos diminuir um pouco aqui a claridade dessa máscara aqui, ou desse ajuste de Color Grade, né? Vamos deixar ele mais ou menos aqui. Vamos reduzir um pouco aqui a saturação. Aqui assim tá legal. E agora vamos pegar os meios tons aqui e vamos fazer a mesma coisa. Vamos pegar ele, vamos deixar mais azulado aqui. Eu não gostei muito do tom esverdeado, então vamos pegar a sombra aqui e vamos deixar ela mais pro azulado aqui, ó. Mas aqui assim tá legal. E aqui os highlights a gente pode brincar também, a gente pode botar mais pro laranja, pode botar mais pro vinho, mais pro azul, depende como tu quiser na tua foto. Eu vou botar aqui mais pro magenta porque ele tá meio esverdeado e o oposto do verde é magenta, então como eu quero que ele perca esse esverdeado, eu vou deixar ele mais ou menos aqui e eu acho que aqui vai ficar legal.
Outra coisa que dá para fazer nessa foto aqui, ó, é intensificar um pouco essas partes coloridas aqui que eu acho que pode ficar legal. E para isso, o que eu vou fazer? Eu até já tinha alguma mexida aqui, mas não tem problema, não faz muita diferença. Eu vou aumentar um pouco a saturação aqui e vou aumentar um pouco a saturação do amarelo e do laranja para deixar um pouco mais chamativo essa parte aqui. E dá para aumentar um pouco aqui também a claridade do amarelo e do laranja. Vamos ver um antes e um depois, ó. Antes e depois, antes e depois. Dá para colocar aqui ainda, ó, uma máscara linear aqui embaixo para escurecer um pouco mais essa parte de baixo, para dar mais uma reforçada aqui, eu acho que pode ficar legal. Ó. Dá mais uma escurecida aqui nessa parte para tentar misturar um pouco mais aqui, eu acho que pode ficar mais legal. Então, me diz aí o que tu achou dessa forma de tratamento de imagem. Eu achei que abre muita possibilidade, abre muito leque aqui para fazer novos tipos de tratamento. Eu acho que pode ser muito legal. Coloca aqui embaixo a tua opinião para eu saber. Não esquece de deixar o like para dar aquela moral para esse vídeo. Conferir a tua inscrição e até semana que vem.